Hoje tem café? Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e neste episódio o Pod Café da TI se junta a XP Investimentos para te revelar oportunidades e investir em você. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Ace Software, e a gente vai ficar rico investindo em educação. É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP da Ace Software, e para você que não sabia que a XP, do Grupo XP, também tem um grupo de educação, nós vamos aprender hoje sobre esse tema com a nossa convidada do dia, deixar ela mesmo se apresentar. Boa, aqui é Carol Goiatá, totalmente head de sucesso do aluno, integração de gente e cultura da XP Educação, e vou contar um pouquinho sobre nós aí para todo mundo, para a gente saber como é que a gente está entrando aí nessa iniciativa de desenvolvimento de pessoas em tecnologia. Sensacional. E aí é uma coisa interessante, né, que todo mundo conhece a XP Investimentos, né? Eu sou cliente de XP Investimentos, sou cliente da conta corrente, cartão, e realmente eu tenho um assessor ali, é sensacional, cara, eu já dei bastante tempo. Agora o braço de educação é uma coisa que eu fui, pessoalmente, estou ali na área de tecnologia, fui conhecer há muito pouco tempo, até com o Muniz, que é um companheiro que já gravou com a gente aqui, que estava ali também, saiu do antigo emprego dele, com o DevOps, e entrou ali também para esse braço de educação. Então, Carol, primeiro fala um pouco quem é a Carol Goiatá e como é que é esse braço da XP Educação, até para os nossos ouvintes que estão aqui, falam, pô, mas a XP tem esse negócio aí de educação e muita coisa em tecnologia, né? Então, os ouvintes aí, eu acho que vai ficar bem surpreso com o que tem por aí. Legal. Então, Carol Goiatá, eu sou casada com o André, mãe do João Pedro e da Laurinha, sou executiva no mercado de educação e desenvolvimento humano há mais de 20 anos e atualmente eu estou aqui nessa missão, nesse projeto bacanérrimo que é a XP Educação, no momento olhando ali para o sucesso do aluno e para a integração de gente e cultura que eu já contei para vocês. Né? O que é a XP Educação, tá, gente? A XP Educação ela é um negócio de educação da XP, que é uma alavanca super importante para a entrega da nossa missão, que é transformar a vida dos brasileiros, tá? E acho que é bem natural, né? Muita gente ainda não conhece desse braço de educação e é muito legal trazer um pouco da nossa história, tá? Do que está na base, porque a educação ela sempre esteve na base da XP Inc. O Guilherme começou a empresa, o Guilherme Benchimol, dando cursos sobre investimentos presencialmente e com isso foi ganhando reputação no mercado e conseguindo atrair clientes para o core business da empresa, que é assessoria de investimentos. Então vocês imaginam que isso já começou bastante tempo, quase 20 anos lá atrás. Já era um projeto inicial ali, né? Já dali que nasceu o grupo e o banco e tudo que vocês se tornaram, né? Sensacional. Exatamente. E assim como a XP ela vem se transformando, né, ao longo da sua trajetória, né, hoje a gente se posiciona inclusive como uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros, né, a gente somos aqui heavy users, está dentro do nosso core business a tecnologia para a gente conseguir transformar a nossa entrega de valor para o cliente. Aqui na XP Educação não é diferente. Tá? Então, até 2021, nós éramos uma EdTech focada somente no mercado financeiro e nós entramos também na educação para a tecnologia com a aquisição do IGTI, que é o antigo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, que foi uma aquisição que a gente fez ali no final do ano passado, em novembro de 2021, justamente para a gente seguir nessa trajetória, né, nesse footprint da XP Inc., né, que é a nossa grande mãe, que é a nossa marca mãe, nossa marca empregadora. Então, hoje, nós somos, né, essa EdTech focada no desenvolvimento de carreira em tecnologia e negócios. E quando a gente fala de negócios, a gente está falando de um foco principal em assessoria de investimentos. E aí pensa que numa empresa de educação a gente tem diversas modalidades, tá? Então a gente tem hoje a opção do aluno estudar num formato mais livre, de acordo com a sua agenda, de acordo com a sua demanda, que é um formato de assinatura. Ao mesmo tempo, a gente tem produtos regulados, que entregam para o aluno, né, um certificado reconhecido diante do MEC, como a nossa graduação e pós-graduação.
O legal é que muito do que eu vou contar para vocês aqui com mais detalhes é que toda essa nossa proposta ela está muito conectada ao posicionamento da XP Inc. como empresa. Então, hoje está na nossa base da nossa proposta de valor o formato Anywhere. Então, o que a gente traz é uma proposta de educação à distância e, ao mesmo tempo, uma conexão muito forte com demanda de mercado. Então, hoje, inclusive, as carreiras que a gente prioriza para desenvolver os nossos cursos são as carreiras onde a gente encontra mais demanda no mercado, ou seja, mais oferta de vagas, maior gap de talentos, que é hoje toda a parte ali de ciência de dados, cientista e analista de dados, e a parte de engenharia e desenvolvimento de software. Sensacional. A XP parou de procurar talento para construir talentos. Né? Basicamente isso. Tá muito difícil contratar pegando forma. Agora, Carol, desculpa, eu não queria ser crítico, mas o site de vocês está com defeito, porque aqui a parte de graduação está dizendo que o investimento é 0. Tá faltando alguma coisa ali. A gente está no meio do processo de transição, sabe? A gente, eu falei ali, toda essa parte de EdTech, mercado financeiro, e além disso, tem uma questão até de reposicionamento, tá? Então, a gente está trazendo, de fato, aí uma proposta de valor premium para o aluno, olhando ali para as alavancas, principalmente de empregabilidade, aprender com os profissionais executivos que são do mercado, que estão na prática do dia a dia, desenvolver projetos dentro da XP, e com isso a gente está reposicionando todo o nosso portfólio, olhando tanto para a tecnologia quanto para assessorias de investimentos. Não, sensacional. E assim, são duas áreas, né, que eu vejo que o mercado brasileiro é extremamente carente, e quando se fala de tecnologia, posso falar do mercado global, baseado com tantos profissionais que a gente entrevistou aqui esse ano, tanta demanda na área de tecnologia é um problema global, né? Questão de ciência de dados, questão de desenvolvedor, né? Então, não tem dev, né? Dev hoje, basicamente, não tem uma empresa que você chega lá e fala, tem dev sobrando aqui. Não tem. Eles estão sempre procurando. E a parte de investimento, o Brasil ainda, o brasileiro ainda não tem a cultura de investir tanto quanto nos outros países. Então é um mercado extremamente promissor ainda, né? Até porque nós temos muito brasileiro que ainda perde dinheiro na poupança, vamos dizer assim. Ele consegue perder dinheiro na poupança em vez de fazer um investimento muito mais seguro, muito mais simples e que poderia ganhar mais. Então eu achei isso bem interessante, trazendo isso aqui para o mundo da tecnologia, que tem muita gente da nossa área. Eu queria que vocês explorassem, né, com essa visão quando vocês adquiriram o GTI, que já era uma empresa extremamente renomada, com bastante tradição na formação de profissionais de tecnologia. Foi pensando... vocês falaram, vocês são uma EdTech, nós somos uma empresa de tecnologia. Vocês olharam pra dentro e falaram, cara, tá difícil contratar, nós vamos ter que realmente, o Anderson brincou ali, vamos ter que formar uma empresa para poder formar profissionais, senão a gente não vai ter, e vamos aproveitar isso e tornar isso um negócio para alimentar o mercado. Foi mais ou menos por aí, ou foi pensando apenas como business mesmo? Então, a gente tem duas conexões muito fortes aqui, assim, na base do nosso negócio. Uma conexão com o mercado, né, entender as demandas de mercado, e a outra é a própria conexão com a área de gente da XP Inc. Né? Então, quando eu falo com o mercado, assim, a gente tem uma visão muito clara desse gap de talentos em tecnologia. Né? Quando a gente olha para os dados, isso reforça muito. Né? A gente olhando, inclusive, para os dados ali da Brascom, a gente vê, né, que esse gap ali do saldo de vagas de emprego, para 2025, a gente tem uma expectativa de que a gente tem um saldo aí de quase 800 mil vagas, né, não preenchidas. É assustador, né, cara? É muito assustador esse número. É absurdo de assustador. E a gente percebe que é uma dor, assim, independente do setor, né? Isso é uma dor dentro do mercado financeiro, isso é uma dor dentro do agronegócio, isso é uma dor dentro de bens de consumo. Então, a gente vê aqui essa oportunidade, né, do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, de carreiras, e ao mesmo tempo, quando a gente olha aqui para dentro da XP Inc., com certeza, né, o nosso desafio não é diferente.
A gente tem um desafio aqui de contratação de profissionais em tecnologia. No ano passado, a gente teve uma taxa e um volume de contratações super alto na área, mas com certeza e com muita oportunidade para a gente conseguir trazer os melhores talentos. Então, aqui, a gente está olhando tanto para fora para o mercado, quanto para dentro da XP Inc. e entendendo, né, tendo essa visão de quais são as principais competências necessárias para ter sucesso como um profissional de tecnologia dentro de empresas como a XP Inc., a gente falou assim, bom, por que a gente não assume o protagonismo também dessa iniciativa? Nós somos uma marca empregadora, nós temos aqui as nossas dores e estamos vendo essa oportunidade de mercado. Por que a gente não dá um passo a mais, né, e atua como protagonista na educação dentro desse segmento específico de tecnologia? Então, foi basicamente isso que a gente fez, tá? Aqui, olhando para a XP Educação, a gente também tem investimentos em outras edtechs, como a Tribe, Resília, e a ideia é que, de fato, dá uma contribuição para a gente reduzir esse gap, olhando para o mercado brasileiro como um todo e, naturalmente, olhando para a XP Inc. E só trazendo alguns dados aqui para vocês, assim, do quanto que de que essa demanda é real, né, e de que tem um apelo aí para o mercado brasileiro como um todo. Agora, recentemente, a gente fez um lançamento das nossas primeiras graduações, né? Então, a gente tem aqui hoje 5 cursos de graduação, 2 bacharelados e 3 tecnólogos. No nosso processo seletivo, a gente teve mais de 127 mil pessoas inscritas. Eu ia fazer uma pergunta assim, o Anderson brincou com que tem um erro, mas eu acho que tem realmente é um processo seletivo, o custo é zero mesmo. Como é que é esse negócio? Porque eu tô olhando aqui no site, zero, tá escrito aqui, modalidade online, grau tecnólogo, custo de investimento zero. Esses custos de graduação são realmente gratuitos? É um processo seletivo? Como é que funciona isso, Carolina? Eu fiquei assustada que era que eu olhei aqui agora. Falei, cara, como assim? Conta pra gente isso aí. Zero é muito barato. Então, sim, eles são gratuitos, tá? E aqui para nós tem várias coisas por trás disso. É uma questão estratégica para nós, então graduação é um produto flagship, tá? Que a gente traz aqui para dentro do nosso portfólio e que a gente quer trazer para cá as melhores pessoas. Tá? A gente quer trazer as melhores pessoas e pensando que a gente não tem barreiras para isso. Não tem. Até a questão do preço do investimento também é um ponto relevante. Assim como a questão da gente estar no formato Anywhere, né, do ensino à distância, da gente não ter nenhuma barreira no sentido de presencialidade, de regionalidade. Então, aqui, nesse produto, é de fato ele ser a vitrine do que a gente chama dessa proposta de Employer University, que é a marca empregadora que vem oferecer um produto, uma solução educacional para o mercado. E aqui a gente tem todas as alavancas, né, do que a gente entende que gera valor do ponto de vista de uma marca empregadora como um player de educação. Então, desde a questão da gente ter um processo seletivo super rigoroso, tá? Assim, tanto com etapas técnicas e comportamentais, conectadas muito com um perfil aí de um profissional de tecnologia de sucesso na XP Inc., até a questão que eu mencionei anteriormente, da gente ter tanto professores de mercado e professores executivos da XP ao longo dentro dessa jornada. Aqui o que a gente está falando também, a gente não está falando só de uma formação de um profissional de tecnologia, a gente está falando de uma formação de um cidadão. Né? Então aqui tem uma conexão super bacana que a gente faz quando a gente fala dos nossos projetos aplicados, das atividades de extensão dentro da graduação. Primeiro, a gente tem aqui um formato, um modelo que conecta muito com o pilar social. E esse pilar social, o contexto que a gente traz para os alunos desenvolverem seus projetos é dentro também do Instituto XP, que é o nosso braço aqui de impacto positivo do grupo da XP Inc. Assim como a gente também tem projetos ali focados em resolver problemas de tecnologia na XP. Mas esse elemento social também é um ponto muito importante que a gente traz. E claro, né, conexão com oportunidades de trabalho na XP. Então, hoje a gente tem uma plataforma de oportunidades de trabalho, de empregabilidade, e dentro dessa plataforma a gente tem as várias oportunidades aqui de carreira, de posição,
que a gente tem dentro da XP Inc. em tecnologia, tá? Então você, ouvinte nosso, que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo aí e queira ter oportunidade de fazer, tem 5 cursos aqui, 2 de bacharelados e 2 técnicos, vou falar agora mesmo, e depois que eu falar quais são eles, a Carol vai explicar como é que é o processo seletivo, como é que funciona, quando é o próximo e algumas informações que a gente tiver. Mas você que tiver interesse, é sensacional, cheguei a arrepiar aqui, que pô, se oferecer um curso de bacharelado em ciência de dados de forma custo zero, você está em qualquer lugar, qualquer cidadão, você tem que só depender de você mesmo para entrar no processo seletivo, com certeza, né? É sensacional. Então nós temos aqui o bacharelado em ciência de dados, modalidade online, da onde você estiver, modelo Anywhere. Sistema de informação, também um curso de bacharelado, também é um curso de investimento zero, você tem que passar no processo seletivo. E temos 3 cursos tecnólogos, né? Cursos técnicos, que é análise e desenvolvimento de sistema, bancos de dados e defesa cibernética, ou seja, 5 cursos aí, sensacional, extremamente alinhado ao mercado. Quantas vezes a gente falou aqui, tá faltando profissional de cibersegurança, tá faltando técnico de cibersegurança, olha a oportunidade. Tivemos aqui com a Explicami, a grande Explicami, aí a mestre da ciência de dados, e ela falando pra gente aí, questão de ciência de dados, seja quão difícil é achar um profissional de ciência de dados. Tem aqui um curso de bacharelado que você vai ter essa oportunidade, além dos tradicionais, sistema de informação, análise de sistemas, etc. Carol, cara, estou muito curioso, eu tenho certeza que o ouvinte está com a gente agora, como é que faz para poder participar desse processo seletivo? Eu tenho certeza que deve ter milhares de inscrição, é grátis, mas se vocês querem os melhores, eu acho que faz total sentido e dá oportunidade para todos, e para onde ele estiver, sem barreiras, é algo que eu valorizo muito, né? Pô, não vou estar no lugar XYZ e o fator financeiro realmente pesa, né? Muitas vezes a gente deixa muitos profissionais aí de extrema capacidade sem ter oportunidade. Às vezes o cara tá no mercado trabalhando, mas sem ter oportunidade de fazer um bacharel, sem ter oportunidade de um curso técnico mais específico com mentes do mercado, né, Anderson? Até fazer uma correção, né? Técnico, por ser técnico naturalmente, mas tecnólogo é nível superior. É nível superior. Exato. Só não é bacharelado, é superior. É tecnólogo, só não é bacharelado, exatamente. Isso é importante. E é importante, e assim, tá em contato com o que ela falou, né? Com mente do mercado, pessoal realmente que vai poder dar uma guinada na carreira dessas pessoas. Isso quando a gente fala de graduação é muito importante, porque essa visão de mercado, quando a gente vai para as escolas tradicionais, né, para as graduações tradicionais, é algo que acaba estando muito distante, né? A educação ali, o ensino superior do mercado. Às vezes os caras saem da faculdade, tipo assim, vai para o mercado e agora? Agora você aprende tudo de novo, você vai usar só muito a base ali, muito superficial para você, às vezes, entender qual que é o caminho que você quer seguir, mas na hora que você for para o mercado, você vai ter um longo caminho até você conseguir chegar mais próximo do que o mercado realmente quer. A gente está falando de tecnologia Gomes, mesmo. Eu acho que esse ponto é muito relevante, tá? Porque o que a gente vê? A gente vê muita proposta de curso, a universidade, o curso bem avaliado, e ao mesmo tempo, do lado do empregador, do lado da empresa, ou até mesmo do próprio empreendedor, né, quando ele vai erguer o seu negócio, a gente vê um nível de preparação para o trabalho muito baixo. Né? Então, o que a gente vê aí nas pesquisas, que é o nível de work readiness, né? Tem até uma pesquisa que depois eu posso compartilhar com vocês, olhando ali muito com uma visão ali do mercado americano, ainda acho que uns 4 anos atrás, que fala muito, foi feito um assessment, né, com os diretores de universidade. E qual que é a visão deles sobre o nível de preparação dos alunos quando eles saem dos cursos de graduação. E ali um consenso de praticamente 90 e poucos % dos diretores de universidade com uma visão de que preparam bem as pessoas para o ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo, a mesma pesquisa para líderes de empresas e para os próprios alunos de graduação, o quanto eles percebem que as pessoas estão preparadas para o ambiente de trabalho. E os líderes de empresa com uma percepção de cerca de 10% de que as empresas estão preparadas para o ambiente de trabalho, e os próprios alunos de graduação, somente 1/3 se sente preparado para esse ambiente de trabalho. Então, tem uma diferença de percepção. Esse terço é autodidata, viu? Mas eu acho que é muito pelo modelo. Quando, por exemplo, você tem muitos professores que também não estão no mercado ou estão há muito tempo fora do mercado, focado sempre em lecionar, a gente perde esse feeling do que o mercado precisa. Mas o mercado de tecnologia, que é tão rápido, se você ficar, sei lá, 6 meses sem estudar, você já está desatualizado. E às vezes os professores
acabam ficando muito longe do mercado, até por opção de carreira, por pesquisa. E aí, às vezes eu acho que não lembro quem foi que gravou com a gente, que falou isso. Quando você vai para pesquisa, às vezes uma universidade mais tradicional, para quem quer ser pesquisador, talvez seja o caminho mais adequado, né? Porque você vai estar mais próximo de pessoas que estão nessa área. Mas quando você está buscando o mercado, cara, esse tipo de solução, né? Esse tipo de graduação, que tem gente do mercado, acho que foi o caso da FIAP lá, que a gente conversou com os meninos da FIAP, que é algo bem essa pegada, bem mais pegada ao mercado. Acaba fazendo toda a diferença na vida das pessoas, até nível de empregabilidade dessas pessoas que terminam essas graduações. O nível de pessoas que saem trabalhando desse tipo de curso é muito maior do que dos cursos tradicionais. Tá. São duas coisas para a gente acompanhar, né? Não só a questão da empregabilidade, né? Da questão de conseguir o seu trabalho, mas é uma questão de acompanhar ao longo do tempo a performance. Né? Então, aquela pessoa que consegue essa oportunidade de trabalho e que vai se desenvolvendo no ambiente de trabalho e vai trazendo resultados ali, tanto para ele quanto para a organização. É por isso que a gente fala muito que o processo educacional é um processo de longo prazo. Né? E aqui a gente está muito conectado aqui com a XP e com a empresa parceira para a gente conseguir medir essa performance, né, ao longo da vida do aluno. É claro, né, não é só a formação que vai ser um atributo de uma baixa ou alta performance, mas é um elemento importante que tem que ser acompanhado. Não, com certeza. Agora conta pra gente aí então, Carolina, como é que pode participar? Eu tava olhando o edital da último processo seletivo aqui, de sensacional. Conta pra gente como é que é esse processo, que eu tenho certeza que tá todo mundo aqui curioso. Só no final, não vamos contar agora. Como é que tá curioso pra poder participar desse processo o próximo processo de seleção, processo seletivo, como é que funciona? Eu vi que tem mais de uma maneira de se candidatar. Como é que é isso aí? Então, o próximo edital, inclusive, vai sair na semana que vem. Opa, olha só. Na semana do lançamento do episódio, então. Dá tempo de sair. Você tá ouvindo isso? Então, você ouvinte, essa semana que você tá ouvindo agora, já tá aberto. Vai lá. É isso aí. E o nosso processo seletivo, ele é um processo que a gente está olhando muito para a gente conseguir ter as etapas que a gente consiga extrair ali o máximo dos candidatos, mas, de novo, né, conectado com os atributos que a gente sabe que são diferenciais no ambiente de trabalho. Então, tem uma etapa ali de inscrição, né? Logo depois dessa etapa, a gente tem uma etapa de questionário motivacional, então a gente entender ali, né, dos potenciais alunos, dos candidatos, quais são os principais interesses do ponto de vista de vida, de carreira. Então tem uma parte aqui que é muito importante, que é como é que se conecta, né, com aquela carreira específica. A gente tem uma terceira etapa, que é uma oferta de um mini camp. Tá? A base da nossa solução educacional é com base em bootcamps. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para dentro do nosso processo seletivo um pocket, tá, dos nossos bootcamps, que a gente chama de mini camp. Para quê? Com dois objetivos. Ele funciona aqui como um processo avaliativo, porque ele está focado ali em temas específicos de tecnologia, onde o aluno vai conseguir passar pela jornada de uma maneira mais rápida, mas mantendo ali os elementos centrais, que é com base na sala de aula invertida, a gente começar com um desafio prático, o aluno ter acesso ali a conteúdo, tanto na parte assíncrona gravada, quanto na síncrona, com aulas interativas com professores, para trazer também uma proposta de solução para os desafios práticos que a gente traz logo no início do processo. Então, tem esse objetivo avaliativo. Ao mesmo tempo, é um objetivo também do aluno viver um pouco a experiência do que é estudar na XP Educação. Né? Porque o modelo, ele é um modelo anywhere, ele é à distância, ao mesmo tempo ele é imersivo, ele é interativo e é super prático. Então, aqui tem uma questão também até de avaliar o fit, né, dos potenciais alunos, dos candidatos com a nossa proposta educacional, com a nossa solução educacional. Na sequência, o que a gente tem? A gente tem um teste de perfil, tá? Então, porque a gente sabe, né, assim, vários dos ouvintes que estão aqui nos escutando, sabe que
quando a gente busca, né, um profissional e quando a pessoa quer ser um profissional de sucesso, a gente não está falando só de conhecimentos técnicos, né? A gente não está falando só do que o mercado chama de hard skills, né? A gente está falando de todo um lado ali de habilidades com pessoas, né, que o mercado costuma chamar de soft skills, que aqui na XP Educação a gente não chama de soft skills, que a gente sabe que isso não é nada soft. Não tem nada de soft, né? Muito boa. Muito Verdade. De people skills. People skills. Mas o teste de perfil é exatamente com base nisso, tá? Então, um teste que a gente usa, inclusive, em muitos dos nossos processos seletivos, que ele tá ancorado aí no arquétipo do profissional de sucesso, de tecnologia aqui dentro da XP Inc. Então, com isso, a gente fecha ali, tá? Uma primeira fase desse processo seletivo e depois a gente passa por uma segunda fase que a gente tem uma etapa de prova. Né? Então, a gente tem uma prova aqui dentro do processo que o aluno pode tanto trazer ali os resultados que ele tem no Enem, quanto fazer uma prova própria, e com isso a gente tem um resultado final. Tá? Então, é um processo seletivo que eu diria, de novo, né? É empresa de educação nascendo dentro de uma empresa, de uma marca empregadora. Então, ele tem um mix de um processo seletivo de uma universidade, naturalmente, com um processo seletivo dentro de uma empresa, tá? Dentro de um ambiente corporativo, que é nesse encontro que a gente vê o valor. Tem uma coisa fantástica nisso, Carol, que assim, não é qualquer empresa, é uma empresa que trabalha exatamente com investimento, né? E a graduação é gratuita. Não existe nada gratuito, não tem gratuito, né? Na verdade, a XP está investindo em algo que realmente faz sentido, né? O que identificar um valor e investir em pessoas, né? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. A pessoa que entra lá, ela já está recebendo um investimento da XP Investimentos. A XP está investindo nessa pessoa para se tornar um profissional bem posicionado no mercado, alguém que vai fazer diferença. Daí a seleção faz todo sentido. Não, porque também não vai investir em qualquer coisa. Exato, é isso que eu ia falar. Eles, como profissionais e sabem escolher bons investimentos, eles não vão investir em produto ruim, vamos dizer assim, no caso, aí em aluno ruim, né? Aluno que não tenha o perfil, ou aquele que esteja desinteressado, ou que não tenha, como é que é? People skills, vocês chamam? Que não tem o people. Mas habilidade de pessoa. Bom, cara. Vamos adotar, cara. O nome vamos adotar people skills. Vamos colocar aqui que não tenha people skills, também conhecido no mercado de home soft skills. Eu adorei o nome people skills, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que é até interessante, porque tem muita gente eu e os meninos estamos em contato com profissionais da área técnica o tempo todo, né? Em muitos eventos. Só esse evento, sei lá, foi 82 eventos da arte e tecnologia que a gente teve no Brasil inteiro. Viajamos bastante. E assim, cara, eu vejo muita gente da área técnica, profissionais que já estão com uns anos no mercado, profissionais que estão entrando, e muitas vezes que eles não olham para esses people skills, entre aspas, soft skills, eles acham que somente a parte técnica basta. E é uma coisa, um debate que eu tenho tentado trazer aqui pro Pod Café, que é cada vez mais importante, principalmente quando se fala de cargos de liderança, ou cargos de equipe. Às vezes aquele cara tá lá, tá só fazendo o trabalho dele, e às vezes ele olha pro lado, olha pro outro, e o colega acabou de chegar, é promovido, né? E ele não sabe por quê. E às vezes falta um pouco de people skills, né, Carolina? E eu achei muito interessante vocês avaliarem isso desde o início. Queria que você falasse pra gente um pouco dessa importância aí pro caso de sucesso dos alunos, para eles chegarem no mercado e entenderem que isso é parte e é hoje um dos requisitos que o mercado olha muito, né? Que nós somos pessoas no final das contas. Esse ponto é muito relevante, tá? Como eu falei para vocês, assim, a nossa conexão com demandas de mercado e até mesmo com a área de gente aqui da XP Inc., ela é muito forte, tá? Para quê? Para a gente entender quais são essas principais competências, tanto para entrar, né, numa empresa de sucesso e ter sucesso no ambiente de trabalho, quanto para manter este sucesso ao longo da sua jornada de trabalho. Então, do lado das competências com pessoas, dessas habilidades comportamentais, o que a gente percebeu que são verdadeiros game changers, né? Um lado que a gente traz muito, que é a questão de liderança empática, né? Então, um líder que consegue enxergar o outro, entender a outra pessoa, fazer a leitura das pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas, para tirar o melhor dessas pessoas.
Um outro ponto muito grande, e aqui tem um combo, tá, de habilidades que eu conecto muito com o ambiente que a gente vive de muita mudança, que é geral para qualquer negócio, mas que vocês sabem bem, quando a gente fala de tecnologia, isso é extremamente acelerado. Com Né? certeza. Então, a questão das pessoas que são resilientes, que têm maior grau de adaptabilidade, que têm agilidade de aprendizado, são elementos aqui super importantes, tá? Desse lado do comportamental, porque a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Vai mudar, é isso que eu ia falar. A certeza da tecnologia é que amanhã vai ser diferente, né? Exatamente. Então tem esse conjunto de habilidades e ao mesmo tempo aquela questão muito tipo assim, ninguém faz nada extraordinário sozinho, né? Aqui na XP Inc a gente tem isso muito forte. Então a competência da colaboração, ela é central, né? Da coletividade, da troca de conhecimento, da atuação conjunta e ao mesmo tempo toda a parte da capacidade de resolver problemas, né? Que a gente chama de problem solving e de execução. Né? Porque o que a gente vê muitas vezes no mercado existem muitas ideias e muita pouca capacidade, muitas vezes, de assentar essas ideias para o dia a dia, aprender em cima disso e conseguir fazer rodar. Tá? Então, do ponto de vista de habilidades pessoais, as principais aqui, quando a gente fez todo o nosso sprint, né, de desenvolvimento da XP Educação, são essas habilidades. Sensacional. E assim, você que está ouvindo aí com a gente, já tá aí no Google, tá? Só para facilitar, o link vai estar na descrição, mas é xpeducação.com.br. O link vai estar na descrição, o Gomes vai deixar lá pra gente. E para você que está ouvindo aí com a gente e tá pensando, mas é só graduação? Não, tem bastante coisa boa ainda, nós vamos falar bastante. Tem a questão aí dos MBAs e pós, que eu tava olhando aqui, tem para toda a área, né? Então, não importa a área que você tá pensando na área de tecnologia, gente, tem aqui. Você tá pensando aí, já eu tenho uma porrada de MBAs aí, desde a parte de inovação, gestão de processos ágeis e assim por diante. Em cibersegurança a gente tem MBA, Data Science a gente tem vários, Data Analytics, Ciência de Dados, Business Intelligence e Engenharia de Dados. Olha aí, ó, falou bastante do mercado do Ciência de Dados e vídeo o episódio da Explica Me. Não, já digo aqui, esse é legal porque foi o episódio Um Novo Petróleo, justamente falando que os dados são novo petróleo. Exato. Foi o episódio número 115. Vale a pena pra caramba ouvir, se você estiver interessado nessa área. E aqui, seja na graduação, seja em MBA, se você quiser aprofundar, tem bastante curso. E eu queria que você falasse um pouco mais. Até um comentário ainda pegando o gancho e seguindo esse mesmo raciocínio do MBA. Que é o seguinte, primeiro que eu sempre fui incomodado com aquela coisa de vestibular. Acho um processo meio falho, né? Não é um processo muito justo. Não dá para avaliar com os mesmos critérios um profissional de tecnologia e um cara que quer ser médico, né? Não dá para fazer o mesmo provão e você selecionar ali quem vai ser o quê, ou onde você consegue entrar, onde você não consegue entrar. Então, eu já fico muito empolgado com um processo seletivo que é voltado exatamente para quem tem perfil para esse negócio, né? Para quem vai entrar no mercado e vai ser sucesso. E aí é fantástico que a área da Carol é justamente o sucesso do aluno. Mas, quando a gente fala nas outras formações, em MBAs e pós, etc., já não tem mais processo seletivo. Isso é importante dizer também, né? A gente está fazendo agora toda uma adaptação dessa oferta, inclusive trazendo o processo seletivo para outros produtos além da graduação. Tá? Então, agora a gente está criando, inclusive, 3 novas pós-graduações em tecnologia e inserindo o processo seletivo dentro dessas pós-graduações. Por quê? Acho que tem um valor muito grande, né, dentro do processo educacional da gente conseguir trazer as melhores pessoas. Né? Vamos lembrar que a gente está falando de educação de adultos. Claro. Educação de adultos, ela está muito relacionada, tem até um modelo que é o 70-20-10, né? Falar como é que o adulto aprende, né? Ele aprende 70% num contexto prático, no ambiente de trabalho, 20% do aprendizado ele vem da troca, né, do interpares, e somente 10% do aprendizado ele vem ali, vamos falar assim, de atributos mais tradicionais, né, do mercado de educação, de uma leitura, de uma aula específica. Então, cada vez mais a gente está investindo, né, em trazer esses processos seletivos para o nosso produto, justamente que a gente acredita que isso é um elemento importante
para a gente ter o sucesso do aluno lá na ponta. Naturalmente, no portfólio, a gente tem produtos com propósitos diferentes, né? Então, a assinatura, por exemplo. A assinatura, ela vem com uma proposta mais, eu diria, democratizadora, né, de acesso e das pessoas ali buscarem entender ter uma primeira experiência conosco aqui na XP Educação, conhecendo um pouco mais dessa proposta. Então, acho que aqui a gente tem produtos com propósitos diferentes, né, dentro do funil, mas uma aposta de que processo seletivo ele vai estar cada vez mais presente no nosso modelo educacional. Sensacional. Eu vi um MBA aqui, ó, o Anderson, para quem não sabe, é diretor de Customer Experience aqui da empresa, então eu vou te recomendar aqui o MBA de Customer Experience, achei sensacional o conteúdo, início das aulas em novembro, duração 10 meses, o investimento tá muito bom, viu, Anderson? Eu recomendo bastante aí esse MBA, já tava dando uma olhada aqui no conteúdo. E assim, eu tô encabulado, eu não sei se tem muito a ver com o mercado, vocês fizeram um negócio realmente... O trabalho de pesquisa que vocês fazem para trazer esses MBAs aqui para dentro do portfólio de produtos de vocês, quando eu olho, eu falo, pô, machine learning, tá alinhadíssimo ao mercado. Quando eu olho transformação digital, tá alinhadíssimo ao mercado. É um trabalho de curadoria bem grande, né? E você tá trazendo mais coisas. Então, assim, nós não estamos falando de cursos aqui de desatualizados ou de MBAs aí que, vamos dizer assim, que já não está mais no rol de empregos e oportunidades sendo oferecidas por aí. Eu fiquei bastante curioso como é que funciona essa curadoria de portfólio aí, Carol. Então, a gente tem, dentro da XP Educação, a gente tem um time forte olhando ali para a parte de estratégia, assim como tem todo o nosso time aqui de Sales e Growth, né, que junto com o time de produto educacional e o time de experiência, a gente desenvolve aí algumas análises periódicas para a gente entender onde que estão as maiores demandas de mercado, né, e como é que a gente traduz isso para produto educacional. Além de, esses times, eles atuam junto, tanto olhando para mercado mais aberto, né, de uma maneira mais ampla, quanto olhando para o ecossistema da XP Inc., né, que traz muito da nossa realidade, das principais demandas. E um outro ponto super importante, talvez passeando pelo site não dá para perceber numa primeira vez, diferente de universidades e faculdades tradicionais, a base dos nossos produtos não são o conhecimento. A base dos nossos produtos são as carreiras. Então, quais são as carreiras? Eu vou ter uma carreira de analista de dados, eu vou ter uma carreira de cientista de dados, eu vou ter uma carreira de dev, front-end, back-end. Então, é para isso que a gente olha. E entendendo as carreiras e todas as competências necessárias, e vamos lembrar que o que é competência? É conhecimento, habilidade e atitude, a gente desenha todo o nosso portfólio educacional. Então, aqui tem sim, né, todo um lado assim, de pesquisa e proximidade com o mercado, e tem toda uma parte da própria proposta educacional, ela está conectada com o mercado desde do backbone, né, desde o nascimento, que é esse foco nas carreiras. Sensacional. E assim, além da questão do MBA, dos MBAs, eu vi que vocês também fazem eventos. Inclusive está rolando um evento aqui de dia 7 e dia 9, aí é um evento online com grandes speakers, né? Que é o Agile Days, que tá rolando, datando a nossa gravação aqui, tá rolando de hoje a 9, de 7 a 9 aí de novembro. Então, assim, eu tô achando extremamente interessante e sensacional. Tá lá o Antônio Muniz, um dos speakers, que é coordenador de MBA da XP Educação atualmente. Já gravou com a gente aqui, não lembro o número do episódio. Episódio 65, Case de Jornada Colaborativa com Antônio Muniz, autor aí de grandes livros relacionados a DevOps, DevSecOps, etc., da jornada colaborativa. Parceiraço aí de mercado, o cara conhece pra caramba, além de grandes outros mestres aí do mundo da agilidade. E eu vi também que vocês fazem essas questões dos bootcamps, que é algo que todo mundo busca hoje. E se não busca, você aí, o profissional de TI que não está buscando, você está começando errado. Eu acho que buscar se relacionar aí para bootcamps é uma maneira extraordinária para saber se você vai
realmente aprender e como aprender. Queria que você falasse um pouco pra gente desse modelo aí de bootcamps que vocês levaram até para dentro do processo seletivo da graduação, com minicamps, para quem não entende, não sabe ainda o que é isso, entender e assim por diante. Então, o modelo é um modelo que está muito conectado com o nosso próprio posicionamento, né? A gente fala XP Educação, aprenda com quem faz. Então, o modelo educacional ele não poderia ser diferente, ele tinha que partir de uma visão prática, de uma visão de mercado. Então, usualmente aqui nos nossos programas, né, principalmente programas de pós-graduação, a gente tem ali um composto de 2 bootcamps, né, que são bootcamps ali que a gente olha para conteúdos específicos, para carreiras específicas, e um terceiro bootcamp que a gente está olhando para o projeto aplicado, né, que é para um desafio mais real ali, a solução de problema. E dentro desses bootcamps, o que a gente está olhando é, primeiro, para a gente entender qual é o desafio na prática. Então, se eu tenho, por exemplo, se o aluno entra num curso, que o primeiro bootcamp que ele faz é um bootcamp de Data Science, primeiro a gente vai trazer uma visão assim, dos desafios práticos de mercado e também abrir um espaço metodologicamente para o aluno trazer a visão dele de desafio de mercado. Tem vários alunos aqui do nosso, né, da nossa base de alunos que já são profissionais que atuam em tecnologia. Então, a gente tem toda uma metodologia que é com base no design thinking, a gente traz a visão de problema e a gente vai desenvolvendo a solução para aquele problema nos diferentes módulos dentro do minicamp, partindo dessa visão do desafio de mercado, trazendo conteúdo, trazendo discussões em aulas interativas para a gente ter uma proposta de solução. Tá? Então, a proposta do bootcamp é muito nessa linha, que é o que eu falei antes, é com base ali na sala de aula invertida, que é o que a gente acredita e que a gente sabe que conecta, né, com esse desafio de educação de adultos. Se a gente não conectar com a prática, o adulto não se engaja. E esse bem está no core aqui do nosso processo. Sensacional. E a gente não pode deixar de falar, é claro, dos assessores de assessoria de investimento, né? Vamos falar um pouco, porque é uma carreira que até pouco tempo, alguns anos atrás, ela basicamente não existia, né? Era inexistente a assessoria de investimento. Eu queria que você explicasse, que eu tenho certeza que muita gente da área de tecnologia não sabe ainda, às vezes, né, quer investir e não sabe por onde começar, e o assessoria de investimento é fundamental para isso. Estou falando por experiência própria. Eu tenho um cara aí que, vamos dar um abraço aí pro Guilherme da Messing, fazendo merchan pra Messing aí, que é uma parceira da XP Investimentos. Então, um abraço pra ele, que é meu assessor. Assim... E são nossos clientes, então a Messing 2 abraços. 2 abraços, escolher bem aí a solução de segurança. Então, assim, vamos conversar o que é essa carreira e por que hoje é uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiro, né? Eu acho que pouca gente sabe que é uma das carreiras mais promissoras. Falar um pouco pra gente, pros nossos ouvintes que tá aqui, às vezes dá uma clareada, às vezes o pessoal da área jurídica, da área que ainda não sabe o que é, ou que você tá chegando agora, fala, eu gosto disso aí, eu me interessei por essa área, deixa eu entender um pouco sobre o que é isso, entendeu? E a gente tem vários casos aqui, tá? Eu imagino, eu tenho certeza disso. Saúde, agronegócio... que migra para a carreira de... E a coisa interessante é justamente isso. Às vezes o cara da área de... Eu sou da área de agronegócio, então eu posso falar. Às vezes eu sou o cara da área de agronegócio, então ali ele vai entender muita coisa depois, vai poder recomendar muito investimento relacionado ao agronegócio também, porque ele vai ter uma visão que ninguém mais tem, vai ser um diferencial dele. Fala, cara, eu vou pegar e vou ser assessor para esse tipo de portfólio. E isso aí é algo que eu acho sensacional, que é muito amplo, né? Quando você fala assessoria de investimento, é muito amplo e tem muitas bases, e tem muitos perfis de investidores, ou de futuros investidores, ou de pessoas que deveriam estar investindo. Eu falo, na minha opinião, eu acho que educação financeira tinha que ser obrigatório desde do primeiro grau aqui no Brasil. Infelizmente, o brasileiro não aprende a lidar com o dinheiro, né? Não aprende não tem educação financeira como base, e é algo que eu acho que deveria ter, não só brasileiro, mas eu acho que deveria ser uma atitude global. Eu acho que a gente estaria num mundo com situações um pouco mais fáceis, nem que seja dentro da nossa própria família, né? Não, sem dúvida. É de fato uma carreira que não é muito conhecida no mercado, tá, gente? É uma carreira que tem muito potencial, né? Então,
Hoje, quando a gente compara aqui Brasil com mercados mais maduros, como os Estados Unidos, é aí que a gente enxerga ainda mais, né, as oportunidades que a gente tem. Então, no Brasil, atualmente, a gente tem aproximadamente uns 20 mil assessores de investimento, tá? Sendo que mais ou menos 50% desses assessores estão dentro do ecossistema da XP Inc., né? Porque a gente fez essa grande disrupção de trazer esse modelo. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem atualmente cerca de 1 bilhão de financial advisors, né, que é ali o similar, o que a gente chama aqui de assessores de investimento no Brasil. E a estimativa é que até 2025 a gente tem um crescimento aí de 300%, tá, desse número de assessores de investimento, para a gente chegar no total ali de 60 mil assessores de investimento aqui no Brasil. Então, de fato, é uma carreira muito promissora, né, uma carreira que viabiliza as pessoas exercerem o seu trabalho também de uma maneira empreendedora, né? Então, o próprio modelo que a gente tem aqui dentro da XP Inc., ali, de parceria com um agente autônomo de investimento, vem muito nessa direção. E aqui, na escola de assessoria de investimentos, o principal produto hoje que a gente tem é o MBA, né, de assessoria de investimento. E o grande diferencial que a gente tem aqui, similar ao que eu falei muito ali para o produto de graduação, é a pessoa conseguir aprender com os melhores de mercado, né? Conseguir ter essa experiência com os executivos da XP e com os parceiros da XP, né? Com executivos ali, assessores de investimento que estão hoje dentro da nossa rede de escritórios parceiros. Aqui um outro ponto que é muito interessante é que a gente não tem uma necessidade de ter um conhecimento prévio, tá, para entrar e vir formar nesse tema. Inclusive, a gente tem dentro da proposta educacional um módulo introdutório para a gente conseguir dar as bases ali fundamentais para essa carreira de assessor de investimento. Além disso, o que a gente faz, que eu acho que é muito interessante, tem 2 pontos. Um, a gente conecta ali de novo também com as oportunidades, né, de emprego que a gente tem dentro da XP Inc. E as nossas metas aqui de contratação de assessores de investimentos, elas são extremamente... Eu imagino, porque o mercado precisa demais, cara, é muito difícil. Assim, cara, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Pro brasileiro comum, vamos dizer assim, para a grande média da população, você começar a investir, escolher um bom investimento, que seja de renda fixa, aquela sopa de letrinha ali, cara, não é simples. Aí o cara vai lá e põe na poupança. Por que não? Porque poupança é tradicional, tá ali. E às vezes o que ele tá perdendo ali de besteira, e tem muita gente, eu conheço em volta de mim, eu já indiquei pra tanta gente, porque tem muita gente que deixa lá parado realmente e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí quando vem a inflação, tá comendo o dinheiro dele, ele tá perdendo dinheiro todo ano e poderia estar aplicado em coisas de renda fixa, às vezes também, para começar, né? Seguro, tranquilo ali, e estaria rendendo mais, estaria protegido da inflação e assim por diante. Isso aí a demanda, a quantidade de pessoas que deveriam estar fazendo isso, quando a gente fala, que ela fala vai para 60 mil, nos Estados Unidos tem 1 milhão, dá para você ter uma ideia de quantas pessoas ainda precisam começar a investir no Brasil e vão começar, né? Eu tenho certeza que a XP começou um movimento lá atrás que vocês estão apenas começando, né? Vamos dizer assim, apesar de estar gigante, vocês estão apenas começando, porque o Brasil é grande pra caramba. Eu fico impressionado quando eu converso com um com o outro e o pessoal ainda guarda dinheiro na poupança, vamos dizer assim. E tem várias barreiras, né? Tem uma barreira, tem um medo, né? Uma visão cultural, aqui, às vezes, né? Subconsciente de que isso é complexo. Exato. Né? E tem um outro lado também, que é uma visão muito elitista, né? Quando a gente fala de investimentos. Então, isso não é para mim, né? Isso é para quem tem dinheiro. Tem muita gente que pensa isso. E é um pensamento errado, né, Carol? E, no entanto, todo o movimento que a gente vem fazendo aí, como XP Inc., né, dentro do Core Business, assessoria de investimento, e até o próprio Banco XP, é da gente conseguir trabalhar também, né, com outras classes sociais e a gente conseguir fazer essa influência e essa educação de que sim, é possível, de que é possível para todos e você pode começar pequeno. E aqui dentro, quando a gente fala na preparação dos assessores de investimento, um dos pontos muito interessantes ali do MBA de assessoria de investimento é o prazo, né? Então, é um MBA que as pessoas conseguem concluir em 8 meses. Então, usualmente, né, pós-graduação, MBA aqui,
no Brasil, são cursos que demoram ali, em média de 12 meses. Então, aqui a gente conseguiu trazer um modelo que em 8 meses a pessoa consegue passar por toda a formação e dentro dessa formação, nem precisa de esperar os 8 meses, ela já pode ter uma oportunidade de trabalho e ser contratada. Então, aqui tem, de fato, uma alavanca que pode transformar a vida de muita gente, né? A gente tem muita gente que busca esse tipo de solução para fazer transição de carreira, tem também aquelas pessoas que estão no início de carreira, mas tem bastante gente no momento de transição de carreira, e os nossos planos aqui, como todos os planos da XP Inc., eles são ambiciosos, né? Então a gente já está discutindo aí de trazer até uma graduação focada na carreira de assessoria de investimento, discutindo aqui o formato de um tecnólogo. Então a gente quer de fato criar a base aí para a gente formar melhores assessores de investimento e aí, consequentemente, a gente conseguir contribuir para o desafio de prosperidade que a gente tem no Brasil. Legal. Carol, hoje tem diversas edtechs aí no mercado, tem muitas empresas oferecendo, tem muitos cursos ali em vários segmentos. Por que você, para os nossos ouvintes aqui, por que eles escolheriam a XP Educação como a empresa ou o curso aqui, como início da sua carreira ali, ou da sua base para ampliar a sua carreira? Qual seriam os principais motivos que você daria para os nossos ouvintes? Na verdade, peraí, deixa eu apimentar a pergunta, porque eles querem os melhores, né? Por que os melhores vão para vocês? Vocês, exato. Vamos lá. Boa pergunta. Acho que o ponto principal aqui, gente, assim, se a pessoa quer ter uma formação prática e conectada com o mercado de trabalho, ou seja, se a pessoa quer de fato olhar para a sua carreira e não somente para a aquisição de conhecimentos, a proposta que a gente traz aqui é uma proposta muito diferenciada, porque é uma empresa de educação que nasce dentro de uma das empresas mais inovadoras e uma marca empregadora muito forte aqui no Brasil. Então, acho que esse é o ponto principal, né? Se você quer ser uma pessoa que quer ter sucesso na carreira, né, entendendo o sucesso aí com performance, com prosperidade, de fato reduzir, né, esse gap entre fazer uma formação, estar numa universidade e conseguir de fato praticar, eu diria que o lugar é aqui. Tá? É uma proposta inovadora que a gente está trazendo, é uma proposta disruptiva, e aqui um outro ponto também é o próprio modelo Anywhere. Né? Então, a gente está, o desenho da nossa proposta, a gente está tentando ao máximo reduzir barreiras, né, e ampliar possibilidades para que a gente possa trazer de fato as melhores pessoas e como a melhor solução educacional e conectando com oportunidades de trabalho, a gente está atuando na cadeia, né, de prosperidade do país como um todo. Então, acho que aqui tem os principais elementos. E, de novo, né, a gente está pensando com muita mente aberta, tem muito espírito empreendedor para trazer uma proposta educacional tão diferente do mercado, e a gente está, de fato, aqui construindo e avançando junto com os nossos alunos e com o ecossistema. Nós temos muitos desafios pela frente, né? A humanidade tem desafios pela frente, desde que entrou a pandemia e todo mundo online e tudo mais. Nós temos discutido vários desafios de diversos ramos e necessidades do próprio ser humano. Nós tivemos agora há pouco, até cito aqui a Cláudia Marquesani, que falou, quando perguntaram para ela qual o maior desafio da cibersegurança. O maior desafio da cibersegurança são pessoas. A gente precisa de mais pessoas preparadas, gente capacitada, né? E ainda nos desafios sociais da humanidade, nem todo mundo é igual, né? Agora há pouco nós falamos sobre seleção, né? Falamos inclusive sobre vestibular, que trata todo mundo como igual, embora sejamos todos muito diferentes, né? E eu sei que vocês têm uma abordagem totalmente diferente, justamente questão da diversidade, porque temos aí gêneros diferentes, pessoas diferentes. O Brasil é um país continental onde tem várias pessoas em lugares, em comunidades. E como é que vocês entendem isso? Como é que vocês tratam isso lá no XP Educação? Então, esse é um tema muito importante para nós aqui, não só na XP Educação, mas na XP Inc. como um todo. E o que a gente acredita é que para a gente ter diversidade, a gente precisa de intencionalidade. Então, aqui, dentro do nosso processo seletivo, nos nossos cursos de graduação, a gente tem essa intencionalidade,
tanto do ponto de vista do pilar de gênero, quanto do ponto de vista do pilar de raça. Tá? Então, hoje a gente tem esteiras diferentes aqui do nosso processo seletivo, a gente tem uma reserva de vagas afirmativas, olhando especificamente para 2 públicos diferentes, então o público de mulheres, e aí o ponto da diversidade de gênero, e para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Então, aqui tem um ponto importante que é de design, até desse processo, e um outro, dois elementos muito impactantes é a questão da diversidade do ponto de vista de geografia e do ponto de vista de geração. Né? Então, o fato da gente ter uma proposta de um produto educacional que está ancorado no modelo Anywhere, que a gente está olhando para uma educação à distância, a gente, naturalmente, aqui a gente abre um espaço e uma oportunidade para a gente ter alunos de diversas regiões do Brasil. Então, no processo seletivo passado que a gente teve aí quase 40%, acho que 35% dos nossos alunos vindo de estados que não estão na região sudeste, né, que é algo que a gente sabe o quanto que isso é desafiador, né, e sendo também a XP Educação como uma empresa do ecossistema da XP Inc., talvez um desafio maior ainda, e a gente venceu pelo próprio desenho do produto, pelo fato de ser Anywhere. E do ponto de vista da diversidade de geração, como aqui a gente não tem limites e restrições do ponto de vista da pessoa estar no início de carreira, transição de carreira, a gente quer de fato trazer as melhores pessoas. O que a gente percebeu dentro do nosso processo seletivo é que a gente tem um percentual muito grande de pessoas que estão buscando uma transição ou uma aceleração de carreira. Então, alguém que já está em tecnologia, mas que quer acelerar, que quer se especializar, alguém que não está em tecnologia. Então, a gente tem pessoas de diversos outros setores, de saúde, pessoas que hoje estão em carreiras de funcionário público, que buscaram o nosso processo, e que com isso a gente consegue, de fato, né, trazer esse ângulo aí das diferentes gerações dentro desse grupo de alunos, que no nosso entendimento agrega muito valor, né, porque a nossa sala de aula, ela vira eu diria, um piloto, um protótipo do que é o mundo, do que é o Brasil. As pessoas estão aí na interface com pessoas de diferentes gêneros, raças, idade, região, e é daí que vem a riqueza, né? Que está muito relacionado com um dos valores da XP Inc., que é mente aberta, né? E é importantíssimo, né? Que assim, qualquer empresa hoje, a gente tá, desde o início do ano dessa temporada do Pod Café da TI, a gente tá falando muito de mulheres na TI, trouxemos vários nomes aqui para falar sobre o tema durante diversos episódios. E às vezes você tá aqui agora, quando a gente tá em novembro, quase no final dessa temporada, e fica perguntando, mas por que eles trouxeram tanto isso? Foi uma preocupação que a gente teve depois de viver a realidade e ver que ainda falta muita coisa pra gente ter esse ambiente diverso. E se a gente não tiver um ambiente diverso, com diversidade, o mercado vai estar errando. Vai estar errando por quê? Porque vai deixar de fora grande parte das ideias e atingir grande parte da população e que não vai ter alguém contribuindo e pensando como aquelas pessoas. Então a diversidade hoje é fundamental. Não é mimimi, não é isso, não é aquilo. A diversidade é fundamental para a questão de uma empresa hoje ser bem sucedida, porque se as ideias não forem diversas, não vierem de diversas fontes, não vierem de diversos meios, você vai estar sempre falando para um público só, que vai estar pensando de uma maneira só. Ninguém consegue pensar da maneira diferente ou da maneira diversa. E quando vocês falam que vocês têm esteira diferente para diversas, para atingir essa diversidade, então, tanto de gênero, como de região, como de idade, que é algo diferente até em relação ao mercado, eu realmente fico aqui e dou meus parabéns aí para o grupo, porque isso é sensacional. Esteiras diferentes é algo que realmente tem que ser avaliado, muitas vezes assim. Eu dou parabéns e deixo aqui publicamente aí minha admiração por essa questão. É como a gente enxerga, né? A diversidade para nós é uma questão de modelo mental e é uma alavanca super importante para inovação e transformação e que gera resultados. Né? Então é menos... não é nada sobre algo que é conceitual, né? Ou é algo que tem uma causa específica de
de abarcar as minorias, mas é entender que nessa diversidade de modelo mental a gente traz um melhor ambiente, um melhor contexto e, consequentemente, melhor resultado, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Com certeza. Muito bom. É o lance da diferença de igualdade e justiça, né? Você analisar de forma mais justa é mais eficiente do que simplesmente igualar as oportunidades para todo mundo. O cara que está ali no centro de São Paulo não vai ter a mesma conexão que o cara que está lá no meio da Amazônia e quer uma oportunidade em tecnologia, né? O cara que está no Nordeste ou em qualquer outro lugar do Brasil, como disse, é um país continental. Isso é uma coisa fantástica, fantástica. E mais mulheres na TI, pelo amor de Deus. Nós temos falado sobre isso aqui o ano inteiro e, de fato, é algo que tem feito a diferença, né? Tem mudado o perfil do mercado, tem trago mais maturidade e mais possibilidades para o nosso mercado. Isso é fantástico. Com certeza. Já nós estamos chegando naquela hora, infelizmente, que sempre chega, né, Mr. Nantes? Que hora que é? Inevitavelmente chegamos a considerações finais. A gente deixa aqui, Carol, aqui a gente deixa em considerações finais sempre uma mensagem para o nosso ouvinte e também aquele monte de link, jabá, e clica aqui, clica ali, que isso é inevitável, mas a essa altura do campeonato, se o ouvinte chegou até essa parte do episódio e ainda não foi no site da XP Educação, tem uma coisa muito errada com ele. Acho que primeiro agradecer todo mundo que está tendo a oportunidade aqui de interagir conosco, de nos escutar. Acho que um outro ponto a gente gosta muito de falar assim, do quanto que educação é de fato uma alavanca de transformação, né? E aí é uma transformação da vida das pessoas, é uma transformação de carreira, é uma transformação do país. Então a nossa entrada aqui, ela tem muito a ver com essa missão. E um outro ponto é a questão da gente estar, de fato, enxergando, e eu queria muito que os ouvintes tivessem isso em mente, educação sem fronteiras, educação sem barreiras. Então, o que a gente quer é trazer esse tipo de educação e fazer cada uma das pessoas acreditarem no seu potencial, no que ela tem de melhor, e ver que sim, é possível fazer parte de um grupo que estuda, né, dentro de um curso que tem um vestibular mais concorrido hoje, quando a gente fala de uma faculdade de tecnologia. E no mais agradecer vocês aqui, ao time do podcast, e falar para todo mundo que quiser entender um pouco mais da XP Educação, é só ir lá no www.xpeducação.com.br. Também estou super disponível aí nas minhas redes sociais para explicar um pouquinho dessa iniciativa e ajudar qualquer uma das pessoas aí que precisa de referências e dicas, né, sobre como surfar aí nessas carreiras em tecnologia. Sensacional. Vamos deixar os links das redes sociais, LinkedIn dela, etc., aqui na descrição do episódio também. Carol, muitíssimo obrigado. Obrigado pela simpatia e compartilhar aqui com a gente todo esse conhecimento. Eu fiquei impressionado, muita coisa que eu não tinha menor ideia. Peraí, Diogo. Você disse o que? Conhecimento? Eu ia perguntar pra você qual era a última frase hoje. A gente falou de educação e não falamos de conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Grande ET Bilu. O Gomes não ia terminar sem a frase do nosso ET Bilu. Tá certo. Obrigado, Carol.